palavra é sua. Certo. Recording is on. Eu coloquei para gravar só a apresentação de memória e queria só testar se está rodando um vídeo de canal, do canal, passando que eu tive problemas mais cedo com a transmissão. Então só para checar se está funcionando. Legal. Tá rodando. Tá rodando. Beleza. Então vamos lá. Bom, boa tarde. Eu vou apresentar então a dissertação de mestrado com o título de Mass Exchange in Deadwater Zones, a Numerical Approach, orientação do professor Johannes e do professor Carlo. Para começar a apresentação, gostaria de dar uma definição breve do que seriam essas Deadwaters, ou zonas mortas, que em definição são regiões separadas do canal principal, do escoamento principal, e tem um fluxo de entrada e saída bem próximo de zero. É uma forma bem simples de classificá-las, seria em relação ao que tem dentro do canal mesmo, que ela está junto ao canal, que seriam os grinds, e os modelos fora do canal, que seriam as cavidades laterais. Durante a escolha do tema de pesquisa, a gente acabou pensando por que não estudar as duas. Então, o passo inicial seria procurar características mútuas entre esses dois escoamentos, que a gente encontrou que são velocidades baixas, a presença de vórtices dentro desse volume e um armazenamento temporário de substâncias no volume de uma zona morta. Isso acaba influenciando no aumento da biodiversidade, por acabar propiciando o crescimento de vegetação e um habitat propício para algumas espécies. Para exemplificar e colocar em formato de figura, temos espigões. Eu gosto de trazer essas duas imagens de uma mesma região de Hamburgo, uma de 2000 e outra de 2018, para mostrar os campos de sedimentação de uma imagem e de outra, e ver como que há diferenças entre esse campo de 2000 e esse campo de 2018, o que mostra que na natureza é um sistema dinâmico, ele não chega num ponto permanente que não muda. Para exemplificar uma cavidade lateral, temos essa cavidade que para quem mora aqui em Campo Grande é bem visível, próximo ao Parque das Nações, que ela funciona desconectada ao canal principal, ela tem um pequeno degrau, então ela só funciona em eventos hídricos extremos. E dá para ver que tem um comportamento análogo com cavidades laterais, justamente por essas marcas no solo, que lembram marcas de uma intensidade um pouco maior de velocidade, que talvez não aparente aqui no centro. Bem, a dissertação ela foi estruturada nesses 6 capítulos, em que, a princípio, a gente dá uma introdução geral do problema, tanto de cavidades e de espigões. No segundo capítulo, é um capítulo de livro que a gente publicou sobre espigões, mostrando justamente o aspecto da massa nesses espigões, nesse escoamento. O terceiro capítulo, ele é uma validação da hidrodinâmica de cavidades laterais vegetadas, e o quarto capítulo seria uma expansão desse terceiro, utilizando um método de resolução diferente e também um pacote de software totalmente diferente. A gente migrou para um pacote de código aberto, então não tem esse custo adicional à pesquisa. O penúltimo capítulo, que seria o capítulo principal da dissertação que eu vou apresentar aqui hoje, o que mostra os efeitos da densidade de vegetação no escoamento e na massa, e no transporte de massa em cavidades laterais. E, por último, a conclusão geral do trabalho. Então, começando nesse penúltimo capítulo, relembrando que o escoamento ele tem velocidades muito baixas, e ele favorece a sedimentação, e isso acaba criando um substrato favorável para o estabelecimento e crescimento de vegetação. Numa pesquisa de literatura, o estado da arte desse tipo de pesquisa, ela é bem recente, começando aí em 2017, a primeira pesquisa que relaciona a vegetação às zonas mortas, e tendo a última agora ano passado. Essa primeira publicação do Sokolodov, ele estuda um espigão, em que ele primeiro demonstra que
um sistema que pode ter duas circulações, sendo a principal aqui e a secundária nessa região, a vegetação pode suprimir totalmente a presença dessa segunda circulação. Então, a hipótese de que a vegetação continua retirando energia do escoamento é válida, mesmo para zonas mortas. Eu diria que o principal trabalho da área seria do Xiang, em 2019, em que ele faz um trabalho numérico para estudar justamente essa variação da densidade de vegetação e como que isso vai modificando o escoamento, e em termos de velocidade, ele encontra uma deformação do núcleo do vórtice, ele acaba deslocando um pouco o núcleo do vórtice mais para entrada da cavidade, e um achatamento, né, do vórtice, ele suprime esses vórtices secundários que ocorrem aqui nas pontas da cavidade e acaba tornando uma circulação única. Em termos de massa, densidades iniciais de vegetação faz com que o tempo de concentração de soluções dentro desse volume diminua, então a taxa de troca aumenta no início do escoamento por conta de instabilidades que a vegetação promove, e a partir de um ponto que 4 por mil, há o crescimento de volta desse tempo de residência, então a taxa começa a diminuir. Tabelando, bom, todo engenheiro gosta de tabela, né? A gente colocou os principais trabalhos envolvendo vegetação e o escoamento de zonas mortas, e o que tem a maior abrangência de valores seria dos Skolodov, chegando até 1,57%, mas isso é um valor, é um limite bem reduzido, a gente não sabe muito bem o que acontece em outras densidades maiores, se há uma supressão total do escoamento, como que ele se comporta em densidades de vegetação maiores. Então, partindo um pouco para literatura de vegetação em canais sem zonas mortas, né, os canais inalterados, a gente tem artigo do Shen, em 2012, que ele classifica entre esparsa e densa vegetação conforme o bloqueio que ela gera no canal. E aqui fica bem evidente que é um declínio inicial bem forte da velocidade, e ela atinge um platô depois de uma certa densidade. Em termos de flutuações de velocidades instantâneas, há uma dispersão diferente também das velocidades conforme a densidade densidade de vegetação assumida no canal. Então, tendo em vista que isso ocorre em canais sem essas zonas mortas, a gente optou por expandir. A gente acabou criando um trabalho com o objetivo de expandir o range de densidades e tentar identificar possíveis limites, valores que possam diferenciar uma vegetação densa de uma vegetação esparsa dentro de uma cavidade lateral, que configura uma zona morta, ver se esse comportamento se assimila. Para isso, a gente validou uma geometria baseada no trabalho do Xiang, 2019, na qual a velocidade média do canal assume 10 centímetros por segundo, aproximadamente. Dada a geometria, isso torna um número de Reynolds de 9.000, que configura um canal totalmente turbulento. Ele já passou dessa transição. As paredes do canal são consideradas hidraulicamente lisas. A superfície livre, essa superfície de corte e a saída do canal são consideradas como um gradiente zero de velocidades. E a entrada tem um segredinho adicional, que seria um campo de velocidade previamente desenvolvido numa simulação paralela a essa, para que a gente tenha os campos de velocidade já desenvolvidos e possa economizar um pouco nessa entrada, economizando um pouco de recursos computacionais. O segredo dessa entrada seria justamente a sintetização de vórtices. A gente consegue emular o sistema dinâmico do canal, criando vórtices na entrada a partir dos campos médios de turbulência. Isso pode trazer um modelo um pouco mais fidedigno. Então, já partindo um pouco para a parte numérica,
A gente simulou com o Large Area Simulation, que é um método que permite o cálculo de grandezas instantâneas do escoamento, com a modelagem da parede. Ela não foi propriamente calculada até as últimas células, a gente utilizou um modelo. E o espaçamento entre as células utiliza o modelo Weyl, que é um modelo muito bom para escoamentos limitados por paredes. A vegetação, então, ela foi configurada como um meio, foi representada por um meio poroso de Darcy-Farkheimer, com essa equação, na qual se destacam duas variáveis, a variável D e a F, a D que representa o coeficiente de arrasto viscoso e a F o coeficiente de arrasto inercial, no qual se alimenta o epsilon, que seria o volume de vazios da vegetação, que é por onde a gente controla a densidade, e o dp, que seria o diâmetro do caule dessa vegetação. Agora, pensando em termos reais de vegetação, há uma certa anisotropia do modelo, das resistências que a vegetação impõe no escoamento, sendo que na direção horizontal, ela impõe uma resistência talvez maior do que a resistência que ela vai impor na direção Z, que seria nossa direção da profundidade do escoamento. Para representar isso, há uma pequena modificação na equação do Ergun, em que o valor de dp ele não assume mais esse diâmetro de vegetação, mas sim um diâmetro hidráulico equivalente, que é calculado por essa equação de Oldham. Bem, com isso, a gente propôs um modelo experimental de 11 casos, em que se varia a densidade da vegetação, definida por um número de cilindros, vezes a área desses cilindros, a área no plano XY, dividido pela área da cavidade no plano XY também. Isso define uma densidade em termos percentuais que a gente variou em 11 casos. Bem, o modelo foi validado utilizando os dados experimentais do Xiang 2019, quais são os pontos da figura. Nosso modelo está com as linhas em amarelo, o modelo que eu apresento agora. E podem perceber que todos os pontos experimentais eles estão dentro do alcance do desvio padrão do modelo, o desvio dos erros numéricos e de modelagem do modelo. Já pulando para os resultados, em termos de escoamento, a velocidade ela parte de um sistema sem vegetação, com uma circulação única bem definida, até uma região em que não há uma definição muito bem das circulações e regiões em que o escoamento praticamente não ocorre. Eu gostaria de destacar o caso I, que é um caso em que nos surpreendeu, acabou surgindo uma circulação secundária ao escoamento, coisa que não é esperada para esse tipo de geometria, para um aspecto de forma entre o comprimento e a largura da cavidade, não é esperado em casos não vegetados. Então, a vegetação ela conseguiu impor uma segunda circulação. Em termos quantitativos, a vegetação aos poucos ela suprime as magnitudes de velocidade do escoamento até um ponto em que a velocidade ela é restrita bem ao início do comprimento da cavidade, em que o resto praticamente nulo as velocidades. Bem, em termos de uma variável muito importante para a gente, que seria o comprimento da camada limite, é uma camada que ocorre entre a cavidade lateral e o canal principal. O comprimento dessa camada, ela se distribui de maneiras similares, seja na parte interna, a cavidade, e a parte externa, a cavidade, a parte que fica no canal principal, exceto pela magnitude desse comprimento, em que a camada externa é praticamente o dobro do tamanho da camada interna. Dessa forma, quando a gente coloca em aspectos totais, a parte externa ela acaba
sendo predominante no comportamento da variação dessa espessura, que vai aos poucos diminuindo conforme a densidade de vegetação aumenta. Já em termos de vorticidade, que seria justamente a rotação dos campos de velocidade, há uma distribuição muito boa de vorticidade, uma distribuição ao longo de toda a cavidade, num caso não vegetado, até o caso 9, que praticamente só ocorre vorticidade nessa camada limite, uma camada bem curta em relação à largura da cavidade. Dado que em casos intermediários, ela, aos poucos, ela perde essa região e a vorticidade ela se concentra justamente na camada limite e na região onde os vórtices adentram essa cavidade. Em termos de TKE, que seria a energia cinética turbulenta do escoamento, há uma distribuição também uniforme em casos sem vegetação e aos poucos essa variável ela vai ficando nula no interior do interior da cavidade, sendo que, assim como a vorticidade, a última região em que perde o valor dessa variável é a região próxima a essa interface limite, o que mostra uma importância dessa região para o escoamento. Bem, a gente descreveu então a velocidade, o escoamento dessa geometria, agora vamos entrar um pouco na troca de massa, que foi feita utilizando campos de traçador. O traçador ele foi introduzido no volume dessa cavidade depois de todo o escoamento ter sido estabilizado, então toda a turbulência já tinha sido desenvolvida, a gente insere o traçador com uma concentração inicial de 1 em todo o volume e espera ele sair. Enquanto essa massa ela é ejetada, fizemos uma média volumétrica de todo o volume de traçador dentro da cavidade lateral, e esses valores foram utilizados para ajustar essa equação, que é uma equação de decaimento de primeira ordem, em qual o valor ajustado foi o TCAV, que é justamente o tempo necessário para que toda a massa seja renovada, todo o volume de água renovado. Com o valor desse TCAV, a gente conseguiu calcular o K, que é uma taxa adimensional de troca de massa, justamente entre essas duas regiões, a região principal e a da cavidade. E em termos de variação dessa velocidade de troca conforme a densidade de vegetação, a gente encontrou um caso bem similar ao decaimento de velocidades do Shen em 2012, aquela imagem que eu mostrei mais por meio da apresentação. E eu gostaria de destacar, até tem uma imagem que está aqui um pouco intrusa, eu gostaria de destacar esse ponto, que é o último ponto em que há TKE de uma forma bem tênue, mas há na camada limite. E depois, segundo ponto, que seria o último ponto, em que há presença de vorticidade dentro do volume. E justamente são pontos em que há uma inversão de tendência de decaimento. O decaimento ocorre bem mais rápido aqui, o decaimento da velocidade de troca com a densidade, e a partir desse ponto ele começa a achatar como se fosse num platô. A partir do ponto 8, há uma pequena, se a gente traçar uma reta aqui, a gente pode ver que tem uma mudança de tendência na troca de massa, ela começa a desacelerar ainda mais pela falta dessa verticidade, que talvez seja um indício de que a camada limite ela não está sendo alimentada com volumes de água com traçador mais alto. Então, isso acaba impactando nessa troca. Bem, os nossos experimentos, então, eles permitiram concluir que, primeiro, a vegetação ela pode impor uma segunda circulação, mesmo em casos em que não há essa expectativa, em casos não vegetados.
para casos abaixo de 2,66% da densidade de vegetação, a região em que ocorrem os maiores valores de TKI de vorticidade são justamente a jusante do comprimento da cavidade, seria a região onde entra os vórtices, essa região. E em termos de troca de massa, aparentemente o TKI e a vorticidade, elas aparentam ser fatores dominantes nessa troca de massa, em que ela apresenta trocas de tendência desse decaimento em pontos em que essas variáveis se tornam nulas. Então, isso pode ser um indicador para futuras pesquisas e ajudar a comunidade dessa forma, até para gerenciadores de rios poderem saber limites de densidade de vegetação em que elas conseguem suprir sua função e, a partir de determinados limites, precisar de uma manutenção para conseguir manter essa função ativa. Bem, por último, gostaria de agradecer o financiamento da pesquisa, que foi feito pela CAPES, e, por último, agora o NACAD, que é uma divisão da UFRJ, em que a gente utilizou para rodar o nosso modelo. As referências dessa apresentação estão nesse slide, e obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado, Luiz, pela apresentação. Você apresentou o último capítulo, é isso, né? Seria a parte do trabalho final que a gente teve talvez a grande inovação aí. Tá bom, é isso, né? Isso. Eu foquei a apresentação nesse último. Beleza. Muito bem, nós somos gratos pela presença do Dr. Manuel Xavier. Ele é especialista em fluido dinâmica computacional, é nosso avaliador externo. E nós ficamos contentes com a sua participação, Manuel. E gostaríamos de ouvir, então, os seus comentários. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Luiz, professor Johannes. Se vocês não se importam, eu gostaria de falar um pouquinho do Luiz, né? Nós trabalhamos no mesmo laboratório, e até outro dia, conversando com o Paulo, né? O professor Paulo, que também é membro do laboratório, ele estava falando sobre ele, e como ele talvez seja o aluno mais criativo que passou pelo laboratório até hoje, né? A capacidade do Luiz de buscar soluções diferentes para os problemas que a gente tem no laboratório, para as nossas pesquisas, eu acho que a gente não havia encontrado em nenhum outro aluno ainda, né? Pro laboratório, por exemplo, ele colocou o supercomputador para funcionar, que era um equipamento que estava parado lá há muito tempo. Ele toca a simulação dele, né? Para quem não teve acesso à dissertação dele, as últimas 60 páginas é praticamente só o código dele. Ou seja, para quem trabalhava no laboratório antes do Luiz chegar, isso era inimaginável, a gente ter um trabalho que tinha um aspecto de programação tão forte assim, que era algo que a gente sempre achou importante, mas que ninguém nunca, digamos, topou esse desafio, né? O Luiz topou. E por fim, né, ele fez algo que também o nosso grupo do laboratório estava sempre buscando, que é utilizar o OpenFOAM, né? Que é o software livre para CFD, né, que até o momento ninguém do laboratório havia utilizado para fazer um trabalho, ainda mais um trabalho tão complexo como é o trabalho dele, né? Um trabalho que envolve dinâmicas de canal livre, envolve dinâmicas de vegetação, meio poroso, ensaios de traçador e todo esse tipo de coisa, né? E foi um privilégio poder acompanhar o Luiz fazer esse trabalho, né? Eu até já sabia boa parte dele, porque, querendo ou não, nós estamos no mesmo laboratório e a gente acaba sabendo bastante da pesquisa dele. Então, as minhas contribuições vão até ser bem breves. A minha primeira contribuição é na parte que você fala da validação. Sua validação está muito boa, só que eu gostaria de ver um pouco mais de dados estatísticos mesmo, sabe? Você poderia colocar ali, olha, esse aqui foi o erro mínimo, esse aqui foi o erro máximo, e principalmente argumentar que tem uma região ali que você até fala, ó, essa região aqui foi a região
em que os dados numéricos mais se afastaram dos dados experimentais. E não é uma diferença muito grande, né? Mas talvez algum revisor pode olhar para isso e se perguntar, mas será que essa região não é uma região crítica do escoamento? E o fato dela ser a região de maior discrepância talvez não vai prejudicar o trabalho dele? Eu sei que não, mas eu acho que é o tipo de coisa que você pode até se antecipar no seu texto para algum tipo de pergunta dos revisores. Certo? Certo. Com relação, eu fiquei com uma dúvida na figura 5.3. Essa figura é só da cavidade, certo? A 5.3. Isso, aquela que tem vários Isso, é só dentro da cavidade. Isso. Só dentro da cavidade. Talvez deixar isso um pouco mais claro no texto. Certo. Uma sugestão, talvez você colocasse lá na sua imagem da figura, você meio que salientar, olha, aqui na cavidade é onde serão feitas as maiores medições, as maiores figuras, né? Tudo está sendo medido Sim. ali, entendeu? E, para falar a verdade, a minha principal, digamos, questionamento do seu trabalho, não é nem um questionamento, mas é uma sugestão, porque eu vi muito descrição de resultados, né? Você descreve muito bem todos os seus resultados, você apresenta eles muito bem. Mas eu senti falta de você discutir eles um pouco mais no seguinte sentido. Se a gente for lá na conclusão, a última parte da sua conclusão, você fala o seguinte: esse conhecimento poderia ajudar, já vou traduzir, esse conhecimento poderia ajudar quem trabalha com rios a ajustar limites de densidade de vegetação dentro da cavidade para manter uma função ecológica desejável. Eu gostaria que você expandisse essa ideia você mesmo. Por exemplo, uma coisa que ficou... que eu sempre fiquei me questionando em todas as sessões que você discute aqui, o que isso implica para um sistema de verdade, para um rio de verdade, certo? Por exemplo, é desejável, se a gente voltar de novo lá na figura 5.3, você mostra vários padrões de escoamento, certo? Certo. Deixa eu voltar aqui também para mim. Aqui. Na figura 5.3, você tem vários padrões de escoamento. Você tem um escoamento, desde um escoamento que tem uma região muito grande, né? Uma grande região de escoamento, digamos assim, e você tem outras que você tem duas regiões de escoamento, uma pequena e uma maior, e você tem um escoamento mais esparso. O que eu gostaria de ver você discutindo tá bom, você que trabalha com rios, você que faz o manejo de um rio, digamos assim, e você está interessado em recuperar esse rio. Qual seria o escoamento desejável que você ia buscar aqui? Por exemplo, eu tenho problemas de erosão nas minhas margens. Para você minimizar esse problema, o que eu posso fazer? Qual seria a densidade de vegetação recomendada? Entendeu? Por exemplo, você fala de TKE, né, de energia cinética turbulenta. Será que... Aí você pode argumentar, olha, se você tiver uma energia cinética turbulenta muito alta, o que vai causar? Vai causar erosão nas margens e vai causar carregamento de sedimentos. Então você pode ter um problema com isso. O que implica para um rio você ter uma mixing layer espessa ou fina? Qual que é a implicação disso? Uma mixing layer grande ou fina favorece a troca de nutrientes entre a cavidade e o canal principal? Ou não? Se você está interessado em crescer a vegetação ali, eu quero um aporte de nutrientes maior, correto? Correto. Então, o que seria melhor nessa situação? Entendeu? Eu ter uma Sim. camada, uma mixing layer maior ou menor? Né? O fato de eu ter da vorticidade, o que implica, por exemplo, na deposição de sedimentos, certo? Sim. Porque o que eu senti muita falta no seu trabalho foi essa discussão, entendeu? Você é extremamente detalhista em como você descreveu os seus resultados, eles estão muito bem, as imagens que você gerou são muito esclarecedoras, só que eu realmente senti falta desse tipo de recomendação, sabe? Olha, eu te mostrei todas essas condições aqui.
você tem uma região de recirculação grande, você pode ter 2 regiões de circulação, uma pequena e uma maior, você pode ter uma camada limite, uma mixing layer grande ou pequena, mas eu senti falta de você dar esse tipo de recomendação, entendeu? Eu falo, olha, o seu objetivo é proteção das margens, eu recomendo esse tipo de vegetação, esse tipo de densidade de vegetação. O seu objetivo é controle de erosão, eu recomendo isso. O seu objetivo é aporte de nutrientes para o crescimento da vegetação, eu recomendo isso, entendeu? Eu senti falta de você, como autor, expandir essa ideia final, entendeu? Que você fala, olha, todo esse conhecimento, que não é pouco, você está dando uma contribuição muito grande para a área, mas me faltou isso, sabe? Olha, essa parte de todo esse conhecimento você pode utilizar caso o seu objetivo com relação a um rio for esse, faça isso. Se o seu objetivo for outro, eu recomendo esse outro tipo de densidade de vegetação, entendeu? Porque eu acho que isso vai levar o seu trabalho para um nível ainda maior. Porque, como eu falei, o seu trabalho ele tem uma discussão, uma apresentação de resultados riquíssima. Mas eu senti um pouco a falta da discussão dos dados, sabe? Como você consegue transportar esses dados e essas descobertas que você encontrou no âmbito numérico, né, numérico computacional, para o âmbito real, que é algo que a gente sempre tem um problema, né, nós da nossa área mesmo, né, em transportar essa informação, em transformar isso numa recomendação concreta para quem trabalha com esse tipo de sistema, né? E eu acho que você já... E isso me lembra uma pergunta que eu tinha. Nos sistemas reais, você sabe a faixa de vegetação, essa faixa de bloqueio, o valor de ar, você tem uma faixa para as vegetações reais? Seria o caso, pelo menos da literatura que a gente encontrou, seria o caso do Sukudolov. Deixa eu até voltar para esse slide. Em que ele apresenta em termos de CDA, mas a gente conseguiu converter para termos percentuais. Seria esse slide aqui, em que, pelo menos experimentado, a gente tem que o valor maior é esse de 1,57%. Agora, dentro da literatura, a gente não encontrou densidades que acontecem no campo de maneira espontânea, dentro de cavidades laterais ou de espigões. Entendo. Então, isso eu acho que é mais uma contribuição do seu trabalho, né? Porque ele já meio que se antecipou a literatura no sentido de que, olha, a gente não tem isso aqui testado experimentalmente, digamos assim, mas a gente pode esperar que vai acontecer isso daqui, entendeu? Então, é algo que você já conseguiu expandir bem e como eu falei, se você conseguir transformar toda essa informação em recomendações concretas, eu acho que seu trabalho vai ficar muito enriquecido, viu? No mais, eu dou meus parabéns, seu trabalho está muito bom. Acho que nesse ano que passou, que a ciência tomou tanta pancada, né, de tanto lugar, é muito gostoso ver um trabalho que, de fato, seguiu todas as etapas do processo do método científico e respeitou tudo isso, né? Então, eu dou meus parabéns a você, ao professor Johannes, que tocaram nesse trabalho aí, que ele realmente é um trabalho que está acima do nível dos trabalhos de mestrado da UFMS, pelo menos dos que eu vi. Ele é um trabalho realmente muito, muito bom. Até você já falou que você publicou até capítulo de livro, né? Você ainda me falou que os outros capítulos parece que até já geraram publicações, né? De uma forma ou de outra, né? Só esse capítulo 5 que ainda você está terminando de arredondar ele, então isso é algo que, se você procurar, pelo menos, acho que no PGTA você não encontra, né? Esse nível de riqueza, tanto do trabalho quanto de geração de produto do trabalho. Então, parabéns para o professor Johannes e parabéns principalmente para você, Luiz. Obrigado. Obrigado, Manuel. Nós vamos, então, levar em conta isso que você mencionou sobre discutir esses resultados de uma forma um pouco melhor, trazendo as implicações para a área ecológica, de erosão e etc. Obrigado aí pelos seus comentários. Professor Paulo, também é um prazer ter você conosco, e nós ficamos contentes também por sua
com a sua arguição. Opa, estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Ouvindo tranquilo. Primeiramente, obrigado, Luiz, obrigado, Johannes, pelo convite. Acho que como o Manuel falou, o trabalho do Luiz é excelente. A gente já tinha visto o Luiz como aluno, já assim, sabia do potencial e da dedicação dele. E assim, hoje em dia, agora, né, lendo e ver o resultado desse trabalho aí numa pesquisa científica de mestrado, a gente fica muito feliz, né? Acho que deu para ver o salto enorme, né, que ele deu. E apesar de eu não ser muito, né, dessa área, mas deu para ver assim que durante o mestrado o Luiz foi extremamente produtivo, né? Pelo que eu li, ele tem um capítulo de livro, acho que 2 artigos publicados em eventos e um quarto você vai encaminhar para a revista, né? Que é o último. Isso. E é isso, né, Luiz? Então, assim, conseguiu produzir muito bem, fez trabalho aí, como o Manuel já descreveu, tanto no laboratório, né, ajudando os colegas, quanto a própria pesquisa. Então, assim, Luiz, de princípio, assim, parabéns pelo seu estudo, por todo o seu esforço, e espero aí que você siga em frente no doutorado. Com relação ao seu trabalho, assim, o ponto, para mim, chave, que eu fico, às vezes, me perguntando, né, nesses trabalhos mais numéricos, é a questão da hora que você faz essa comparação, assim, para saber se o modelo foi bom ou não, que é a performance, que eu acho que um pouco o Manuel falou. Como que você caracteriza isso, se você conseguiu representar bem ou não a sua modelagem? Eu acho que falta um pouquinho mais, eu não sei na área, né, como isso é quantificado aí na área de vocês, mas eu acho que você poderia, às vezes, explorar um pouquinho mais. Outro ponto, assim, que me veio à mente. Nesses estudos, assim, vocês têm, é comum uma análise de sensibilidade ou uma análise de incerteza do seu modelo? Você chegou Bem, a fazer isso? isso a gente acaba colocando dentro da validação, é um termo bem explorado no meio, em que tradicionalmente a gente faz comparação de várias discretizações de modelos diferentes, e para a gente conseguir ver se a discretização utilizada ela está infringindo erros da solução ou não. Uhum. Mais recentemente eu até descobri um método que utilizou nesse último capítulo, que considera não só os erros gerados dessa discretização, dessa diferença da malha, mas também os erros de modelagem, os erros das equações. Como que essas equações se comportam em malhas diferentes, em configurações diferentes. Que é até algo meio novo, é de 2018 essa publicação, e com ela a gente consegue ter uma ideia de quais são esses erros, quais são as magnitudes de erros do modelo. Uhum. Eu não, E você consegue propagar esse erro também para o resultado final? bem, esse erro ele é presente em toda a solução, né? Uma pequena incerteza do modelo. Uhum. Acho que eu não lembro se eu deixei em termos numéricos no capítulo de validação, mas pelo que eu me lembro, o erro era na ordem da quarta e da quinta casa decimal em termos de velocidade. Então, encontrei aqui. É menos de 2 milímetros por segundo a diferença, o erro que o modelo cria. Dentro da nossa magnitude, isso não dá nem 10% do Sim, valor. e se você pensar numa medida real, um aparelho que mede velocidade, qual que é a acurácia do aparelho? Ah, sim, tem tudo isso também. Então, assim, se você conseguir uma modelagem onde a sua faixa de incerteza, né, o erro atrelado, ela é mais baixa até do que a própria incerteza da medição, né, de um dado observado, isso é muito bom, né, isso é excelente. Assim, você pensa num próximo passo, você aplicar isso de forma, assim, experimental, com dados reais, assim, o que você pensa agora no doutorado? Você pretende fazer um experimento? Porque eu vi que nesse artigo que você fez agora, você pegou um dado experimental de outra pessoa, né, para Isso. poder avaliar esse modelo.
Você pretende pegar outros dados de outras pessoas ou você pretende agora fazer um experimento e avaliar isso com algumas peculiaridades locais? Como é que você está pensando agora? Bem, a princípio, para o doutorado, eu estava conversando com o professor Johannes a possibilidade de fazer alguns experimentos. Não seriam experimentos de campo, por conta da presença de cavidades. A que eu encontrei mais visível seria aquela próxima ao Parque das Nações aqui, mas eu acho que isso é um pouco perigoso fazer os experimentos em eventos hídricos mais extremos, né? Então, eu pretendo sim fazer experimentos de laboratório, testar outras configurações, talvez ângulos diferentes dessa cavidade, aspectos diferentes, e a partir desses dados experimentais que nós mesmos gerar, a gente cria modelos e poder brincar um pouco com o Você chegou a escoamento. ver, Luiz, se tem algum estudo falando a questão da interação, essa questão da parte de água superficial e a parte subterrânea, como isso interfere no fluxo que você está simulando de velocidade, principalmente no fundo do Eu canal? encontrei alguns escoamentos similares, que geram perturbações similares, né? Que seria uma interação da água superficial na zona hiporreica, tem uma pequena modificação, mas eu não sei qual seria a extensão dessa modificação, ainda não tem uma quantificação muito Disso. boa para esse tipo de escoamento em si. Mas é algo que, ao menos numericamente, não, eu acho que a gente conseguiria trabalhar. E questão de fundo, assim, do canal, ser um canal injetado, liso, como que você vê isso? Bem, eu estava até lendo essa semana sobre essas instabilidades geradas pelo fundo do canal, tem um artigo de revisão muito bom nessa área, que saiu agora esse mês, em que, ao menos em questão da superfície da água, a água, essas ondulações no fundo do canal, eles pode causar fluxos verticais no escoamento. Isso eu acho que pode ser um fator bem importante para poder trabalhar as relações de troca de massa e como que o escoamento se desenvolve. Então, seria um passo subsequente da pesquisa, mas eu acho que é algo que vale a pena ser investigado. Isso é interessante, né? Até porque se a gente for pegar a maioria dos rios, eu não sei, esse exemplo que você pegou foi de laboratório, né? Mas se a gente Isso. for pegar em escala real, a maioria dos rios que a gente tem, não vou falar a maioria, mas vários, né? Principalmente aqui em Campo Grande, são rios, às vezes, com fundo de areia, né? Não tem tanta pedra, como você pegar, às vezes, um rio, muitos dos que eles trabalham nos Estados Unidos tem muita pedra, né? Então, a Sim. interferência, a interação seria bem diferente até com a questão de vegetação. Não só isso, há casos em que tanto as laterais quanto o fundo da zona morta ela é coberta de vegetação, então você tem até questão de vegetação submersa podendo agir como a base dessas paredes. Então, como eu mostrei, a gente ainda está num passo meio inicial da pesquisa, ainda descrevendo comportamentos gerais, mas esses pequenos detalhes que podem representar muita coisa, acho que vale a pena investigar. E como que você vê isso, assim, Luiz, na questão prática, né? Se a gente for pegar, às vezes, um canal aqui da cidade, onde, sei lá, tem uma entrada da drenagem, ou a prefeitura pretende fazer um reservatório, você acha que daria para aplicar isso que você fez nessas condições reais, nem que seja com dados, assim, mais gerais, e ter alguma ideia de como isso pode se comportar no futuro, em termos de sedimentação, desenvolvimento de vegetação? Bem, a gente até pensou num projeto, acho que no ano passado, ano retrasado, para fazer esse estudo, né, mais real e ver como que conseguiria implantar em rios. Eu acho que uma ideia para administradores seria justamente saber onde colocar essas regiões, onde colocar essas zonas mortas e esperar que talvez possa ser um ponto de tratamento de algum efluente
coloca uma vegetação flutuante ou impõe uma vegetação que consiga absorver alguns nutrientes e talvez melhorar a qualidade da água. Você já entra um pouco num campo que eu não domino muito, a qualidade da água, mas eu acho que, ao menos, a sedimentação seria algo que, de maneira geral, a gente consegue dizer colocando uma componente de decaimento do traçador, por exemplo. A gente pode colocar uma velocidade vertical para tentar simular de uma maneira euleriana, digamos assim, como que seriam os campos de sedimentação do modelo. Então, talvez fosse até uma forma de pré-alimentar a simulação com um traçador que deve ser decaído para gerar um fundo, algo do tipo. Isso ainda trabalhando com paredes lisas, né? Mas também E, assim, tem... uma curiosidade que eu tenho, esse tipo de modelo que você fez, daria para fazer isso de forma contínua, aonde eu colocaria, vamos supor, sei lá, eventos de condições diárias durante um ano e ver como que isso se iria evoluir no passar dos anos, assim? A gente conseguiria fazer isso? Acredito que sim. Bom, entra uma parte que eu não domino muito, seria tirar os picos, né? Por conta, não sei, da vazão, ela varia bastante conforme a precipitação, né? Eu não sei qual seria o impacto dessa variação no fundo de uma cavidade ou de um groin. Porque Mas também é o seguinte, se você tiver, né, chuvas mais intensas, vai ter maior arraste também, vai aumentar a velocidade, isso, vai arrastar mais sedimento, até a vegetação pode ir embora. Então, esse é um ponto bem importante até, que é discutido. Eu não lembro quando a primeira vez que ele é discutido em zonas mortas, sem vegetação, no caso, que se você não trata todo esse sedimento que está dentro dela, ela pode acabar se tornando uma fonte pontual de contaminação no rio. Então, ela serve, ok, para armazenar toda essa matéria, toda essa massa, mas algo tem que ser feito, né, a respeito disso, que ela pode só acumular e soltar de uma vez quando o sistema se torna submerso. isso aí, cara, é bem, assim, visível no Parque das Nações, né? Eles dragaram no ano passado, acho, no retrasado, não lembro. Mas se você for pegar uma primeiro reservatório deles, já está praticamente todo assoreado. Sim. E quando vem chuvas assim, né, menos intensas, você não vê tanta diferença na quantidade de sedimento na água. Mas quando já tem chuva intensa, você pode observar que o sedimento que está armazenado lá nesses reservatórios, ele vem sendo arrastado pelo canal. Né? Então, ele fica como um reservatório que quando vem chuva forte, ele vai arrastando. Sim. E se você constrói alguma intervenção desse tipo no meio do canal, vamos supor assim, você tem a opção de segurar de novo, mas também vai ter uma capacidade máxima ali que ele vai arrastar quando Isso, tem uma chuva mais intensa. isso. Até algo que eu acho curioso, que até descreve esse crescimento de vegetação e essa interação do sedimento biota, é a cavidade ali do parque. Isso é uma bacia de retenção, na verdade, mas aquele tempo que ela consegue reter a água ali, o volume, depois de uma chuva, aparentemente tem um desnível entre o plano da cavidade e a interface entre o canal e a cavidade. Tem um desnível ali, dá a impressão que ele acumula sedimentos naquela região e até favoreceu criar vegetação, mas ver hoje é um campo verde. Uhum. Então, eu acho que é bem isso que você disse, tem uma capacidade limite, só que cabe a gente tentar descrever qual que é essa capacidade, o que consegue ser retido, o que não pode. Mas legal, então, assim, esse modelo que você propôs daria para ser adaptado, evoluído, para tentar algo contínuo dessa forma, assim. Você fazer assim, algumas Acho, simulações contínuas e ver a evolução disso com o passar do tempo. eu acho que, eu não sei como que seria em termos numéricos isso, por conta do tempo de cálculo, né? Por mais que a gente tenha optado em soluções mais econômicas, ainda é um modelo que demora 4, 5 dias para rodar a nível de supercomputação. A gente está usando um dos clusters nacionais para rodar o modelo.
Mas a gente tem pretensão, sim, de ir acoplando novas análises, tanto a questão do fundo, a questão da queda de sedimentação, a queda de sedimento, né, no canal, e até algo que pode ser feito com uma interface com o professor Paulo Lima, lá do nosso laboratório, que ele estuda zonas hiporreicas, talvez fazer uma parceria e estudar como que essa região pode modificar, se tem alguma troca nessa zona hiporreica. Excelente, isso aí era mais, assim, algumas coisas que eu tinha pensado no seu trabalho. Mas eu acho, assim, no geral, Luiz, trabalho excelente, não tem mais o que comentar, isso eram mais dúvidas que eu tinha, falando num contexto mais geral. Tá, você está de parabéns e espero aí que você dê continuidade no doutorado, né, você publica esse artigo aí numa revista agora, e que você dê continuidade no seu doutorado, né, nessa mesma sequência, que dê certo o sanduíche, né, que você estava indo para, acho que era para a Itália, né, aí Acabou tendo... tudo que aconteceu, mas espero que agora no doutorado você consiga ir, tá? Sim, até seria um passo importante para fazer experimental, né? Que o pessoal de lá parece que tem uma carga experimental bem forte. Uhum. Então... Mas legal, mas era isso que eu tinha de comentário e ter seus parabéns aí para você. Obrigado. Alô? Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Obrigado, Paulo, pelos comentários. De fato, a gente tem que trabalhar um pouco mais nessa parte da discussão, né, da aplicação, e acho que ir para campo seria uma grande coisa também, se a gente conseguisse, talvez a gente pudesse até conversar depois, né, Paulo, para a gente ver situações aí que talvez desse para a gente fazer alguns experimentos de campo e talvez modelar eles depois. Mas a Itália também seria um bom local, talvez, para que nós pudéssemos crescer um pouco nessa parte mental. De fato, faltam muitos dados, né? Então, por isso nós não temos muita informação de escoamento em zonas mortas vegetadas, em zonas mortas, mas não com vegetação. Então, falta muita informação aí nesse sentido, e provavelmente nós mesmos temos que gerar essa informação, então, já que ela não existe aí na literatura. Mas eu gostaria, antes de nós como banca, nos reunirmos, de tecer alguns comentários sobre o Luiz. Eu acho que um dos fatores aí que vocês estavam mencionando agora, acho que é muito importante, ele não tem medo da internacionalização. Foi para a Irlanda, né, Luiz? Durante o Ciências Sem Fronteiras, né? Depois retornou, veio com algumas ideias e a gente foi mudando, né? Ao longo dos tempos, a gente foi ajustando para o que a gente tem. Não fez absolutamente nada daquilo que a gente tinha planejado fazer lá no início. Mas isso mostra uma característica dele também muito boa, que é a flexibilidade. A gente foi ajustando até que chegou num ponto que foi legal aí de nós podermos desenvolver. Também ele fez essa migração para o software livre, que eu acho que foi muito importante para o laboratório. O Manuel já mencionou isso, mas acho que é bem interessante. Agora precisamos de discípulos, né? Discípulos com relação a isso, porque temos dois aí alunos de iniciação científica, né? Os dois Filipes que estão fazendo, talvez eles sejam aí a futura geração aí que vão fazer essa migração para valer. Mas isso foi uma coisa muito boa também. Tem a iniciativa também, né? Como o Manuel disse, no próprio fazer funcionar o supercomputador. Depois agora a gente também enviou o projeto junto com a Thaís para o Santos Dumont, né? Para a gente mudar fora também as modelagens um pouco mais pesadas, né? No computador um pouco mais apropriado para essas modelagens extremamente pesadas. Isso também foi muito bom. E, finalmente, também está desenvolvendo alguns códigos, então isso é bom também.
acaba tendo um crescimento de não ser só um usuário do CFD, né, mas também começar a gerar, ainda que alguns códigos que sejam necessários ali, né, para pesquisa, mas isso acaba depois fazendo com que você faça coisas mais pesadas no futuro, em termos até às vezes computacionais. Isso é muito bom também. E com relação às demais questões, eu acho que a responsabilidade é do orientador, em muitas situações aí, então eu assumo a responsabilidade onde for necessário. Mas, de fato, foi bom trabalhar aí junto. Muito bem, eu gerei um link aqui para nós conversarmos, Paulo e Manuel, então não se esqueçam de desligar os microfones aí, vamos ficar nessa sala. Eu acho que nós não vamos ser desconectados dessa sala, então nós permanecemos nela e eu vou encaminhar para vocês o outro link, tá bom? Aí nós conversamos. Muito bem. Luiz está aí. Opa, tô aqui. Bem, Luiz, a banca então se reuniu, nós conversamos sobre a apresentação do seu trabalho, a parte escrita do seu trabalho, e nós gostaríamos de parabenizá-lo e dizer que está aprovado, nós achamos que você está apto a ter o título de mestre. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns aí, Luiz. Continue assim. Parabéns, Luiz. Seu trabalho aí foi muito bom. Espero que você continue aí nessa jornada aí durante o doutorado. Certo, continuar firme. Obrigado. Se alguém ainda quiser dar os parabéns, aí sinta-se à vontade agora também. Muito bem. Bem, depois a gente comemora a distância, né? Você compartilha um sorvete com todo mundo aí. Manda por Pix. Mas que bom. Ficamos felizes aí e também espero que dê tudo certo aí com o doutorado para continuarmos os trabalhos aí. Isso aí. Beleza, então damos... Oi? Desculpa, parabéns aí, Caio, meu amigão, ele me convidou para aqui, bom trabalho aí, parabéns a todos os envolvidos aí, os professores também por ter passado para ele a sabedoria, os jeitos e os trejeitos, tudo de bom aí, camarada, parabéns. Obrigado. Obrigado. Oi, professores, tudo bem? Olá. Eu estou aqui junto com a mãe do Luiz, a gente quer parabenizar ele também e agradecer a vocês pelo apoio e por tudo que fizeram. Você não quer falar? Boa tarde, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo, minha conexão é bem ruim aqui. Quero agradecer a oportunidade aí, né, do orientador aí do meu filho, né, oportunizar aqui a gente parabenizá-lo ao vivo aqui, diante dos demais, e aí fiquei, assim, muito lisonjeado aí dessa apresentação do meu filho, né? Estou muito contente, eu que participo aqui, nós familiares que participamos aqui diretamente, vendo o empenho que ele tem aí todo dia, toda hora, até às vezes até meio fora de hora, né? Porque a gente às vezes quer assistir um filme e o papo ele girava em torno aí dessa parte do escoamento e zonas mortas e open phone. Então, assim, agradecer a todos aí os presentes e parabenizá-lo aí pela apresentação segura e pelo brilhante trabalho que ele vem apresentando, tá? Meu agradecimento a todos. Obrigado. Nós agradecemos o suporte aí dos familiares, é muito importante esse suporte dos familiares para o trabalho de todos, dos nossos mestrandos, doutorandos. Muito obrigado pelo suporte aí dos familiares. Muito. Mais alguém? Estão me escutando?
Sim. Sim, Vocês me escutaram antes ou não? sim, o agradecimento. Ah, sim. Com a minha mãe sua mãe também. tá aqui do lado, eu não sei se ela vai conseguir falar alguma coisa. Bom, eu quero falar os meus parabéns para toda a equipe que ajudou o Luiz Eduardo a chegar até esse ponto que ele está. Se ele chegou até aqui porque a equipe que estava por trás dele acreditou no trabalho dele. Parabéns a ele pela dedicação. E assim, eu estou muito orgulhosa de ser mãe do Luiz Eduardo, né? Hoje eu posso dizer, meu filho é mestre e caminhando para o doutorado. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigado. Como o próprio Johannes disse, só merece cerveja, hein? Tá? Pode escolher o sabor. Hoje você escolhe. Muito bem, muito obrigado pelo suporte aí. De fato, os familiares são muito importantes nesse processo. Mais alguém? Se não, vamos dar por encerrado, então, esse nosso momento juntos aí e essa defesa de mestrado. Nós agradecemos a presença de todos e que nós possamos juntos continuar crescendo como pessoas e também no conhecimento. Tudo de bom, Luiz, e grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado Valeu, pela pessoal. participação. Valeu, boa tarde aí, pessoal.